Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, o versículo de número 10. Segunda de Coríntios 7, versículo de número 10. Eu leio da Nova Versão Internacional. Se você não tem a sua Bíblia aí com você, nós providenciamos aqui na tela o versículo que eu vou ler. Um só versículo. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Deixa eu traduzir esse versículo numa linguagem não religiosa. A tristeza, segundo Deus, não produz uma ressaca moral. A tristeza, segundo Deus, tem força de produzir uma mudança no nosso caminho. Mas uma tristeza, segundo o mundo, produz em nós a morte. Portanto, nem toda a tristeza é igual. Nem toda tristeza tem a mesma causa. Você está triste, mas deixa eu ressaltar que nem toda tristeza tem a mesma intensidade. 3 dimensões da tristeza. Nem toda tristeza é igual. A sua tristeza não é igual à minha, a minha não é igual à sua tristeza não é igual à dos seus pais, a sua tristeza não é igual à do vizinho que mora no andar de cima. Nem toda tristeza tem a mesma causa. Os motivos pelos quais eu estou triste não são os mesmos motivos pelos quais você está triste. Nem toda tristeza tem a mesma intensidade. Tem uma pessoa que está profundamente triste. E tem uma pessoa que está com uma leve melancolia. Leve. Por que a gente fica triste? Porque nós temos feridas na alma. Nós temos feridas físicas e existem feridas internas. A gente fica muito triste e os motivos pelos quais a gente fica triste são os mais variados. Por exemplo, a gente pode ficar triste o dia depois de uma euforia, de um grande evento. É muito comum o marido e a mulher, quando casam uma filha, aquela euforia da cerimônia do casamento, a emoção de entregar a filha no altar, acordar na segunda-feira triste, uma tristeza. Essa tristeza pode vir depois de uma grande vitória, de uma grande euforia. Você fecha um grande negócio. É muito comum, depois que alguém faz uma grande transação comercial, 2, 3 dias depois, sentir um vazio na alma, uma espécie de tristeza. É muito comum, depois de uma grande vitória, haver uma espécie de cansaço existencial.
o exemplo bíblico que nós temos disso foi do profeta Elias, que teve um embate com 400 profetas de Baal. Eles morrem, ele triunfa. E logo depois, esse profeta que teve essa grande vitória se sente esmagado pelo seu triunfo, vulnerabilizado, frágil. Elias se sente perdido, chega a querer morrer logo depois de uma grande vitória. A gente às vezes fica triste também, que é o contrário, é o outro lado da moeda. Não depois de uma grande vitória, a gente fica triste com uma grande derrota. É muito comum, é muito compreensível que alguém esteja triste depois de uma grande derrota. A pessoa está triste e é admissível que ele esteja ou ela esteja triste depois de um divórcio. Depois que a empresa foi judicialmente decretada falida. Ninguém tem nervos de aço para suportar quando os nossos planos e os nossos projetos batem no muro. Quando a gente entra num beco sem saída, ou quando a gente cai num poço profundo. Paulo chegou a desesperar da própria vida. O apóstolo Paulo, quando ele diz: irmãos, eu quero, em 1 de Coríntios, eu ia dizer 2, foi o texto que eu li, mas foi em 1 de Coríntios, capítulo 1, quando ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, eu não quero que vocês, no versículo de número 7, eu não quero que vocês desprezem o fato de que nós, Paulo e a trupe dele, Paulo e a equipe dele, enfrentaram um grande problema, uma grande tribulação. E ele diz que quando ele estava nessa viagem na Ásia, essa tribulação foi tão grande, 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 7, que ele diz assim, que nós chegamos a perder a esperança na vida. Sim, chegamos a acreditar que sobre a nossa cabeça estava uma sentença de morte. Olha que coisa terrível, porque foi uma grande tribulação. Então, uma pessoa que recebe um diagnóstico médico de que está com um problema cardíaco, ou que está com câncer, se essa pessoa não se deprimir, tem alguma coisa errada com essa pessoa. É compreensível que essa pessoa esteja triste, ferida. Então, as nossas tristezas na alma, elas podem ter uma origem eufórica e podem ter uma origem triste. As nossas tristezas da alma podem ter motivos orgânicos. Um desequilíbrio hormonal. Por exemplo, as mulheres quando entram na menopausa, é muito comum as mulheres na menopausa, por causa esse desequilíbrio orgânico, terem problemas, muitas vezes de depressão, de tristeza. As mulheres no pós-parto, existe uma categoria médica, que é a depressão pós-parto. Logo depois do parto, a mulher tem um grande abatimento existencial e ela entra num processo depressivo. Os homens, é muito comum, quando o nível de testosterona começa a cair, por volta dos 40 anos de idade, que é quando acontece a famosa crise da meia-idade entre os homens, e o nível de testosterona cai nos homens, ele para quer dizer, a massa muscular, ele perde massa muscular e passa a ganhar gordura. E para os homens isso é complicado, porque a testosterona tem a ver com a virilidade, com o desempenho sexual, por exemplo.
E muitos homens, e é por isso que Viagra é a droga mais vendida, porque muitos homens tomam Viagra não porque ele tenha problema de disfunção erétil. Os homens tomam Viagra porque têm medo, muito mais pelo medo do que pela realidade. Por quê? Porque ele começa a perceber que aquela virilidade dele, adolescente, já não é mais como era na adolescência, e ele fica temeroso de, na hora H, ele falhar. E aí vem o remédio. E então a gente tem problemas hormonais. Existem pessoas que são pessoas que têm problemas orgânicos, que são depressões, não essa depressão simples que eu e você às vezes temos na segunda-feira de manhã ou no domingo à noitinha. Tem pessoas que têm problema estrutural, precisam tomar sal de lítio para poder compensar as depressões, as tristezas. Eu uma vez fui absolutamente irresponsável, estou confessando aqui como pecado, porque eu fui aconselhar uma pessoa que era da Bethesda e que estava com um problema médico, clínico, de depressão, e eu, de uma maneira assim, ordinária, de uma maneira irresponsável, falei para a pessoa: não, você precisa passear no shopping. E a pessoa olhou para mim e disse: pastor, você não está conversando com uma pessoa que está com um problema de crise pequeno-burguesa, de ir para o shopping e gastar um pouquinho de dinheiro e passar a depressão. Você está conversando com uma pessoa que está doente, pastor. E aí eu caí em mim mesmo e falei: meu Deus, como eu fui e posso ser irresponsável e não perceber que algumas pessoas precisam mesmo de um psiquiatra. E é uma doença, não é um problema de mimimi, não é um problema de estar com capricho. É uma pessoa que está doente, que precisa tomar remédio, assim como eu preciso tomar remédio quando eu estou com febre, eu preciso tomar remédio quando eu estou com um problema de pressão alta, eu preciso tomar remédio quando eu estou com um problema renal, eu preciso tomar remédio quando eu estou com um problema psíquico, de uma patologia psiquiátrica que precisa tomar remédio, e não há nada de errado nisso. E algumas pessoas têm esse estigma: não, é remédio tarja preta, é remédio disso. Por quê? Porque há tristezas que são orgânicas, elas não são problema de pessoas mal resolvidas na vida, são problemas orgânicos que precisam ser tratados com muito capricho, com muito cuidado e com muita especialização. Existe uma especialidade na medicina que chama-se psiquiatria para cuidar dessas questões. Agora, o outro lado da moeda é que às vezes a gente tem tristezas que a gente nem sabe de onde elas vêm. Quer dizer, o outro lado não é uma questão patológica, é uma tristeza existencial. E não há nada de errado nisso. Eu me senti, vez por outra, ocasionalmente, eu me senti down, eu me senti, lá no Ceará a gente chama borocochô, eu me senti sem motivo, sem energia, eu me senti triste, eu me senti desanimado, não existe nada de errado. Todas as pessoas passam por esses momentos, que são os altos e baixos da vida, e que, às vezes, nos ambientes religiosos, essas circunstâncias que as pessoas passam são culpadas, o dedo apontado: você é de Jesus, não pode ter isso, você é de Deus, não pode estar abatido ou abatida. Não, a gente às vezes se abate e nem sabe por quê. No Salmo de número 42, o salmista acordou um dia e ele não sabia por que ele estava abatido, e ele conversou com a alma dele. Ele disse: ó minha alma, por que tu estás abatida assim dentro de você mesma? Por que tu andas assim tão abatido, ó minha alma? O
que é que há? Espera em Deus, não fica assim. E ele conversa com a própria alma dele, porque ele mesmo não sabia qual era o motivo. Não era pecado, não era doença, não era fracasso, não era euforia. São os altos e baixos da vida, e que tornam a nossa vida interessante exatamente por isso, que nós não estamos sempre numa euforia, e a gente não está sempre down. Às vezes nós estamos nessa maré, né? E a maré, às vezes, a vida é uma maré, um mar, e às vezes o mar da vida nos enjoa. O mar da vida enjoa a gente. E o Chico Buarque de Holanda fez uma música sobre isso, quando ele diz assim, ó, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas por que a gente pensa que a vida às vezes estancou de repente? Porque a gente quer mandar no nosso destino, mas chega a roda viva e carrega o destino para lá. Então a gente nessas idas e vindas da vida acaba se sentindo muitas vezes triste, abatido, ferido, tá assim, não me toques, tá nervo exposto, não mexe comigo agora, não mexe comigo não, porque qualquer coisa me faz chorar, qualquer coisa me faz ficar nervoso. Eu estou assim hoje, acordei assim. O que foi? Você está doente? Não. É psiquiátrico? Não. Você foi derrotado? Não. É porque assim, às vezes a gente acorda assim. Você já se sentiu assim algumas vezes? Pois então, deixa eu dizer algumas coisas que a gente não deve fazer quando a alma da gente está triste, quando o nosso... Não importa, como eu falei no começo da minha mensagem, nem todo mundo aqui é triste pelas mesmas razões, nem todas as tristezas e feridas de alma que estão aqui hoje são iguais, e nem nós muitas vezes sabemos pelo que nós estamos realmente tristes. Mas, em qualquer uma dessas circunstâncias, o que não fazer? Primeiro, o que não fazer é dar à angústia, não dê à sua angústia um valor exagerado. Não dê à sua tristeza um valor exagerado. Esvazie a força da angústia dentro da sua alma. Como, pastor? Aqui eu vou ter que apelar para a filosofia. Tem um filósofo alemão chamado Heidegger. Ele viveu na primeira metade do século XX. E Heidegger, ele é um filósofo que nos ajuda a olhar o outro lado da angústia. Porque Heidegger diz o seguinte: angustiados todos nós somos. Todo mundo tem uma raiz de angústia dentro da alma dele ou dela. E o Heidegger diz que essa raiz da angústia que todos nós temos é porque todos nós carregamos inconscientemente a percepção de que nós vamos morrer. E ele usa essa expressão na sua filosofia, dizendo que nós fomos jogados no mundo e no tempo. Então todos nós estamos jogados no mundo e no tempo, e nós sabemos que vamos morrer, e por isso nós somos angustiados. Vocês estão comigo ainda ou eu perdi vocês? Está muito complicado? Eu simplifico. Você é angustiado, você é angustiada, ponto. Por quê? Porque você sabe que vai morrer, porque você já viu a morte. Você já viu alguém morrer? Você já compareceu a um enterro? Você já foi a um cemitério? Você já viu a morte? E você sabe que é esse o seu caminho. E por isso você tem uma angústia dentro de você. Isso é o que Heidegger diz. Aí o Heidegger diz o seguinte: ao invés de você
afundar dentro da sua angústia, olhe o outro lado da angústia. O que é o outro lado da angústia? É o seguinte: é que você ter a noção de que é angustiado, isso não é ruim, é bom. Por quê? Porque os simples, os rasos, os bobos, os tolos, as pessoas vulgares não se angustiam e nem percebem a sua angústia. Quem percebe a sua angústia é quem tem conteúdos dentro de si. Portanto, se você percebeu a angústia, é porque você não é uma pessoa rasa, é porque você não é uma pessoa vazia, é porque você é um ser humano com conteúdos. Você percebeu a vida, você percebeu a história. Deixa eu explicar melhor ainda. Por que é que eu me angustio com a injustiça? Quando eu vejo alguém, quando eu vejo uma pessoa batendo, um forte batendo num fraco, por que eu fico com raiva? Quando eu vejo um adulto explorando uma criança, por que eu fico com raiva? Porque eu tenho dentro de mim, essa raiva não é ruim, essa raiva indica que eu tenho dentro de mim algum valor ético. Se eu vejo uma coisa feia, se eu consigo distinguir o grunhido de um porco de um canto de rouxinol, é porque por mais bobo que eu seja a respeito de música, eu ainda consigo detectar o que é bonito e o que é feio. Entenderam? Se eu consigo dizer que o grunhido do porco é feio e o canto do rouxinol é bonito, é porque eu tenho beleza dentro de mim, porque senão eu não sabia. Se eu tenho angústia, é porque eu tenho conteúdo. Se você tem angústia dentro de você, é porque alguma coisa dentro de você está lhe dizendo que a vida não está rolando como você gostaria. Alguma coisa dentro de você está lhe dizendo que podia ser diferente. Então, assim, toda tristeza dentro de mim, antes dela tem uma alegria. Toda tristeza dentro de mim, antes dela tem uma alegria. Porque se não tivesse alegria, eu não saberia o que era a tristeza. E aí o Heidegger diz que a angústia pode ser para nós um elemento fortíssimo da nossa humanidade. E a história mostra que sim, que pessoas angustiadas não precisaram viver a vida inteira como reclamões. Porque angustiado, você pode passar o resto da sua vida só reclamando. Pobre de mim, podre vida, porca vida, que vida, que existência horrível. Ai, nada presta, nada, tudo é ruim. Como? Porque eu vejo, pastor, nada presta. Aí eu digo para a pessoa, mas se você está vendo que nada presta, é porque você tem alguma coisa bonita dentro de você que faz você ver que o que não presta, não presta. Porque senão você não teria essa percepção. E aí a história da humanidade mostra que e o Rubem Alves até escreveu um livro, que ele dizia assim, pérola feliz, ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola. A pérola é um cisco que entra fere a ostra, e aquela ferida da ostra, ela vai encapando aquele cisco e torna e cria uma pérola. E a história da humanidade mostra que muitos homens e muitas mulheres, a partir da sua angústia, ao invés de
viverem dentro de masmorras, dentro de cadeias e de prisões, essas pessoas criaram coisas bonitas. Clarice Lispector, uma das nossas escritoras mais famosas, veio de origem judaica, veio imigrante para o Brasil, teve que a família no Recife, em Pernambuco, se adaptar a uma nova cultura, aprender uma nova língua, aprender novos hábitos, nova religião. Eles eram de origem judaica. Manuel Bandeira, tuberculoso, numa época em que a tuberculose era uma sentença de morte, e ele compõe versos. Manuel Bandeira compõe versos sentindo uma guilhotina sobre o pescoço, ele está perto de morrer. Você tem Fernando Pessoa, um homem profundamente angustiado, que nos deu, na minha opinião, depois de Camões, a melhor poesia da língua portuguesa, a partir da sua angústia. Por exemplo, homossexuais que viveram a angústia de uma sociedade que não os aceita. Tchaikovsky transformou essa angústia em música clássica. Era homossexual. Oscar Wilde, escritor inglês, foi condenado, preso e morreu na cela. Produziu uma literatura de primeira grandeza. Nós temos Marcel Proust, o maior romancista, a mais longa obra de ficção já escrita, 7 volumes, Em Busca do Tempo Perdido, homossexual, que a partir da sua angústia existencial, ao invés dele capitular, ao invés dele arriar, ao invés dele se desmanchar debaixo dessa angústia, ele produz, ele cria. E pessoas que tinham até um diagnóstico psiquiátrico, de doença psiquiátrica, como Nietzsche, psiquiatricamente louco, e é considerado o maior filósofo pós-metafísica da história da filosofia. Louco. Louco de ser internado em sanatório. E eu não estou nem falando de Van Gogh, eu não estou nem falando de Aleijadinho, que segundo contam, era leproso e amarrava nos tocos das mãos o cinzel e esculpia em pedra-sabão, e é considerado um dos maiores escultores do Brasil. Então a sua angústia, olhe para o outro lado, não se deixe arriar por ela. Mas eu tenho muita coisa para cobrir aqui. Segunda coisa, nunca prometa a você mesmo, que você vai se blindar para nunca ficar mais triste. Nunca prometa isso a você mesmo. Não, pastor, eu vou me blindar, eu vou me fechar, porque eu nunca mais quero ficar triste na minha vida. Nunca mais ninguém vai me ferir. Você sabe qual é o problema da pessoa se blindar? Da pessoa se encaramujar, para a pessoa criar uma casca de tartaruga e dizer: nunca mais ninguém vai chegar ao meu coração, vai me ferir? É que quando você cria essas capas, quando você cria essas blindagens, quando você cria essas armaduras, esses escudos contra a tristeza e as feridas na vida, você acaba se blindando também. Quer dizer, ninguém mexe mais com as minhas dores,
mas também ninguém mexe mais com as minhas alegrias. O acesso do outro ao meu coração está fechado, está blindado. E aí, quando o acesso ao coração está blindado, eu perco a capacidade de rir, eu perco a capacidade de celebrar, eu perco a capacidade de viver, nada mais me toca, eu me torno um homem ou uma mulher totalmente insensível, frio, cínico. Meu pai quando vivo, meu pai era professor de história. Ele tinha uma fixação pela Segunda Guerra Mundial. E eu gosto muito também de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando recentemente lançaram uma biografia do Hitler, eu me interessei em ler. Não que eu tenha qualquer queda pelo nazismo, porque eu não tenho. Não que eu tenha qualquer fascínio pelo nazismo, eu não tenho. Mas eu me interessei em ler a biografia de Hitler, porque quer queiramos, quer não, por mais monstruoso que ele seja, ele foi um personagem que marcou a história da humanidade, e eu acredito para sempre. E eu queria conhecer, eu quero saber mais sobre esse homem. E uma das coisas que me chamou muita atenção sobre Hitler foi como que todas as cenas de Hitler, com criança, com cachorro, tudo era encenação. Tudo era para foto. Que na verdade ele era um homem insensível. Insensível porque ele foi preso na Primeira Guerra Mundial, porque ele viu a guerra, Primeira Guerra Mundial. Ele sai da Primeira Guerra Mundial culpando o outro, principalmente o judeu, o cigano, o homossexual, o que não era da raça pura, por contaminar a Alemanha. E ele vai crescendo num homem insensível. E na biografia que eu li de Hitler, narra um dos episódios que narra, é que ele vinha num trem, Hitler vinha num trem, no vagão presidencial, no vagão do chanceler, no vagão do Führer, né, como chamam em alemão. E o trem parou numa estação, daquelas estações de trem alemãs, e no outro trilho vinha um trem da Rússia com os soldados alemães feridos de guerra, estrupiados, mutilados, muitos sem pernas, cegos, famintos, muitos que tiveram que ter os braços e as pernas decepados por causa do frio da Rússia, porque a Alemanha estava perdendo a guerra. E os dois trens pararam, o de Hitler indo, o dos alemães que vinham da Rússia voltando. E os dois trens se encontraram e pela janela ele podia ver o vagão da enfermaria. Ele podia ver as pessoas sofrendo, ele podia ver os soldados que ele tinha mandado para a guerra, os soldados que ele tinha forçado à guerra. Todos feridos, todos estrupiados do outro lado. E conta a história que a única coisa que ele fez foi baixar a veneziana da janela do trem, fechar a janela, deu as costas e continuou tomando o seu chazinho e não mexeu um músculo do rosto, vendo a desgraça do povo que ele tinha, ele próprio, promovido. Qual é o problema de você se blindar? O problema de você se blindar é que ninguém toca mais em você, é verdade. Quer dizer, é uma pretensão, não é verdade? É uma pretensão que ninguém chega mais em mim, ninguém mais me machuca, ninguém mais vai ter condições de me ferir. Não vou mais deixar que ninguém me fira. Mas também ninguém mais me comove
com compaixão, com solidariedade, com beleza. Eu me tranco para a beleza, eu paro de ver as coisas, porque eu estou cheio de capas, eu estou cheio de blindagens, eu estou cheio de escudos, ninguém mais chega em mim. E se nós vivermos numa sociedade que ninguém chega mais ao coração de ninguém, nós estamos numa sociedade em que as pessoas têm coração de pedra. E o objetivo de Deus, segundo o profeta judaico, é transformar corações de pedra em corações de carne. E aí a minha pergunta para você é: o que é que lhe comove? O que é que lhe leva às lágrimas? O que é que... Então quando a pessoa diz assim, não, eu já sofri demais e ninguém mais toca em mim, pois você não vai mais ter alegria de se comover com a história do seu neto, da sua neta. E pior ainda, Deus vai ter o acesso negado ao seu coração. E quando o acesso ao nosso coração é negado a Deus, nós estamos perdidos. Porque inferno, por definição, é um coração que nega o acesso a Deus. O que é inferno, por definição? Inferno não é um lugar. Essa ideia de um lugar, como Dante Alighieri descreveu na sua Divina Comédia, que tinha círculos, e as pessoas, e aí o Dante colocava lá os desafetos dele no primeiro, no segundo, no terceiro, no sétimo círculo. Mais quente, mais sofrimento, e as pessoas que o Dante não gostava, ele botava lá embaixo. Não. Inferno é um coração que nega o acesso a Deus. Porque Deus é a fonte de toda compaixão, ternura, solidariedade, beleza, sensibilidade. Eu vou continuar semana que vem, domingo que vem de manhã, eu vou voltar a esse assunto para o lado positivo. Hoje eu quero pregar o que não fazer. Domingo que vem eu vou pregar o que fazer. Quando as nossas feridas, as nossas dores chegam até nós. Deixa eu lhe dizer, em terceiro lugar, o que não fazer. Não correlacione sofrimento, tristeza, coração abatido, como castigo ou como bênção. Não correlacione tristeza, abatimento, doença psiquiátrica como um castigo de Deus. Terrível, terrível. Que pessoas religiosas que têm na sua família uma pessoa com uma doença psiquiátrica condenam o doente, dizendo que ele está sem Deus, porque ele está doente. E pior, as pessoas cobram de si mesmas. Mas afinal de contas eu não sou de Deus, por que eu estou assim? Salmo 42. Eu não sou de Deus? Jesus não está comigo, por que eu estou triste? Por que eu estou abatido? Porque na nossa cabecinha, nós correlacionamos que tribulação, doença, percalço, sofrimento, ferida, decepção, é porque Deus nos abandonou. E quando a gente na nossa cabeça pensa e faz essa equação, e essa correlação de que todo sofrimento, toda tribulação, toda dor, toda ferida que eu tenho na minha alma é porque Deus me abandonou, a gente começa a correr o tempo inteiro atrás de um Deus que a gente nunca sabe direito quando é que ele está zangado ou quando ele está de bem com a gente. Quer ver uma frase que eu não gosto de jeito nenhum no mundo evangélico? A pessoa está sofrendo pra caramba, está passando por um problema grave, está passando por uma depressão, está triste. Aí o outro diz assim, meu irmão, aguenta firme, porque é Deus querendo te humilhar. Aguenta firme, irmão, Deus
Deus faz isso para humilhar os servos dele. Eu não gosto dessa frase. Sabe por quê? Porque eu acredito que o método preferido de Deus para nos humilhar não é castigando. O método preferido de Deus de nos humilhar é nos exaltando. Como é que Deus humilha a gente? Não jogando a gente para baixo. Deus nos humilha exaltando. Por isso eu não gosto dessa frase. Que as pessoas que estão passando tribulação é porque Deus está querendo te humilhar. Não, não, não. Deixa eu dar um exemplo. Eu sempre fui das letras, eu nunca fui de exatas. Nunca fui. Eu gosto de ler filosofia, história, literatura. Mas olha, eu sou um zero à esquerda em jogo de dama. Eu sou um zero à esquerda em jogo de xadrez, nem fala. Eu sei mal como é que funcionam as peças. Mas estratégia, eu sou péssimo em matemática, eu sou péssimo em estatística. Péssimo em química. E eu, na minha época, fui fazer um curso na Escola Técnica de Química. E eu enrolava o professor, porque eu pegava história dos grandes químicos, Lavoisier, e pegava a história dos grandes químicos, e eu dizia, professor, hoje eu quero falar sobre Lavoisier. Aí dava uma aula sobre Lavoisier, mas não sabia nada das equações e das... Nada, sabia nada. E o professor, e aí já que hoje eu estou de manhã confessando um monte de pecado aqui, deixa eu confessar um outro. Eu colei na prova dele. Sabe aquela... O outro aluno da frente e eu... Alunos, não é exemplo. Estou falando não para me gloriar, eu estou falando para relatar. Relatar o seguinte... que entreguei a prova, colada, e ganhei um 10. O professor gostava de mim pra caramba, porque eu dava aula sobre história da química. Me chamou, pegou a prova e disse, olha pessoal, eu queria falar para vocês aqui um aluno exemplar. O Ricardo, 10. É isso que vocês têm que fazer. Ele é um gênio, porque ele não só entende de história da química, ele resolve os problemas. Ele sabe tudo de matemática, ele sabe tudo. E quanto mais ele me elogiava, menor eu ficava. Porque eu dizia assim para mim, se ele souber que eu sou uma farsa, se ele souber que essa prova foi uma mentira, ele me elogiou tanto, que quando eu saí da sala, eu era um zero, eu era um nada. Eu me senti o péssimo, o pior dos piores. Como foi que eu me senti o pior dos piores? Quando alguém me exaltou. Quando alguém disse a mim coisas... Qual é o método que Deus mais gosta de nos humilhar? Ao invés de nos chamar de porco, de nos chamar de filhos. Ao invés de nos chamar de escravos, de pecadores, de vis, de corja, Deus nos chama de filhos amados. Vem cá, meu filho. E se você tem dentro da sua alma um pouquinho só dessa beleza, você vai dizer, Deus, eu não mereço. Não fala assim de mim, eu não sou assim. E Deus diz, não, mas eu sou. Então, deixa eu dizer para você, não correlacione na sua cabeça que as suas tribulações é que Deus está ali empurrando para baixo. Quem empurra para baixo são os amigos de Jó, é o diabo. Deus não faz isso.
Deus nos exalta como filhos, nos chama de queridos, diz que nós somos a menina dos seus olhos, diz que o seu nome está escrito na palma das suas mãos. Imagine Deus chamar um pá virada como você e dizer: vem cá, ô Joaquim, vem cá, ô Mário, vem cá, ô Ricardo, olha, o teu nome está escrito na palma da minha mão, para que você saiba o tanto que eu te amo. E quando Deus fala isso para a gente não sabe mais o que fazer com tanto amor, com tanta graça, com tanto carinho. E a gente diz: não, Deus, não faz assim comigo não. E Deus disse: eu vou fazer porque eu amo você. Porque é assim que os pais devem fazer com os filhos. Psicologia não negativa, psicologia positiva. Exalte o seu filho. Fala para ele do potencial dele. Fala para ela do potencial que ela tem como mulher. Não empurra para baixo, porque o Evangelho é a mensagem de um Deus que não está empurrando as pessoas para baixo, mas está dizendo a essas pessoas que Ele está disposto, Deus está disposto a mexer com o céu, com os anjos. Deus está disposto a mandar o seu Filho amado para nos comunicar o quanto nós somos preciosos, o quanto nós somos queridos de Deus. Domingo que vem eu continuo. Só quero que você venha, porque eu tenho muita coisa bonita para dizer do que fazer quando a ferida, quando a tristeza. O que falei agora foi o que não fazer. Domingo que vem é o que fazer, que Deus vai fazer com as nossas vidas. Fique em pé, eu quero orar com você agora.